Você abrir em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, louvado seja Deus, glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos ainda procurando, Gênesis. Vou dar uma dica para você, o primeiro livro da Bíblia, tá? Para não ficar difícil. Vou melhorar. Está entre o capítulo 25 e o 27. Está ficando fácil, tá, Mário? Olha aí. Amém. Bora lá. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Amém? Vamos ficar até aqui, curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te entregar esta palavra, te entregar, Senhor Deus, texto, o contexto, a essência, e pedir, meu Deus, que na tua presença, Senhor, nós possamos ser edificados, orientados, exortados e consolados, e que a tua palavra, Senhor, venha fluir em nós como uma semente de vida. Entregamos, Senhor, diante de ti cada um de nós, Senhor, e pedimos, fala conosco, me faça, Senhor Deus, um canal da tua boca aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amados, estamos com uma palavra onde Isaque, filho de Abraão, um personagem bastante conhecido da Bíblia Sagrada, enfrenta uma dificuldade, uma crise no seu tempo. A Bíblia vai nos esclarecer que no tempo de Isaque, exatamente neste momento, a terra estava enfrentando uma grande fome, havia uma grande dificuldade envolvendo todos os moradores de Jerusalém e suas adjacências. E Isaque, ele junto com sua esposa, seus filhos, já havia nascido Esaú e Jacó, junto com seus servos e tudo aquilo que compunha a sua herança, pois a Bíblia vai nos falar que no capítulo de número 25, verso 5, que Abraão já havia falecido, seu pai, e era um homem de muitas posses, um homem muito rico. E ele havia deixado tudo que tinha já para Isaque. Então Isaque, ele já se encontrava numa posição privilegiada financeiramente falando. Porém, não adiantava ter todos os recursos numa terra árida, numa terra seca, pois ali não havia como ele granjear ou negociar para trazer alimento para sua casa. E a Bíblia vai nos contar que Isaque agora, vivendo esse tempo de fome na terra, ele junta tudo que ele possuía, tudo que tinha, junto com a sua família, e parte em direção ao Egito, pois o Egito, em todo o contexto dos antigos tempos, vamos observar que o Egito ele era muito bem regado por rios. Nós sabemos que, a exemplo de Moisés, ele foi entregue, né, irmãos, ele chegou até a filha filha de Faraó, através do rio Nilo, através de um rio bastante farto, abundante, que regava as margens ali, irmãos, e trazia alimento para todos os egípcios. Quando falamos do Egito, falamos de uma terra que tinha um amparo, com alimentos, com celeiros, e mostrando a palavra de Deus, Isaque tenta descer aquele lugar, a exemplo do seu pai, há alguns anos atrás, que tomou essa mesma conduta. Mas vamos olhar para a história de Abraão e vamos ver que o seu pai não foi muito feliz nessa trajetória. Agora, exemplarmente, né, tomando ali a conduta do seu pai, ele tenta fazer a mesma coisa. E ele, ao descer para o Egito, ele para em um local chamado Gerar. Para quem gosta de estudar a Bíblia e buscar sentido das palavras, nós vamos observar que Gerar significa noite, lugar de pousada.
E quando nós olhamos para a vida de Isaac, Isaac tenta ficar naquele lugar, porque a sua intenção era dormir, permanecer ali talvez um dia, dois, se reabastecer e descer em sentido ao Egito. Porém Deus aparece para a vida de Isaac, e fala para Isaac: Isaac, não vá para o Egito, você vai permanecer aonde eu estou te mostrando. E ali o Senhor fala com Isaac, ele renova uma aliança com Isaac, a aliança que primeiramente ele havia feito com seu pai Abraão, que faria através da vida de Isaac uma grande nação. E ali o Senhor dá uma palavra para ele: estarei com você e o abençoarei aonde eu te colocar. Isaac tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida. Aprendemos uma coisa dentro desse início de texto, que não tem coisa melhor para mover a vida de um homem do que a fome. Havia grande fome. Se nós olharmos humanamente, Isaac, ele precisava trazer sustento para o seu lar. E ele tenta sair da terra onde ele estava para ir para o Egito, porque ali ele sabia que iria matar a fome do seu povo, matar a fome da sua família. Já dentro de um contexto espiritual não é diferente. Se olharmos, irmãos, a vida de um crente que ele está com grande fome de algo, irmãos, da parte do Senhor, irmãos, o maior impulso para que as pessoas possam buscar a presença do Senhor. Quando eu vejo alguém na casa de Deus, quando eu vejo alguém buscando uma solução no Senhor, é na verdade uma demonstração que no fundo, ele está tendo uma grande fome, uma grande sede da presença do Senhor. Se estamos aqui nessa noite, saímos do conforto da nossa casa, nos preparamos talvez a semana toda para estar aqui hoje, é porque algo precisa ser saciado em nós. E uma coisa é boa: o nosso Deus, Ele já se declarou como o pão vindo do céu, como a água, irmãos, que sai de uma fonte de águas vivas, uma água que quando nós recebemos, um pão que quando nós recebemos, nós somos saciados de dentro para fora. Esse Deus, irmãos, Ele se mostra para nós. E Isaac, irmãos, estava dentro de um contexto desse. A Bíblia vai nos falar que Isaac, ao estar naquele lugar, lá no versículo de número 6, assim Isaac ficou em Gerar. Vamos observar que a intenção dele era ser de passagem, mas eu quero dar um tema nessa mensagem nessa noite. A mensagem que eu vou colocar é: resultado por estar onde Deus quer. Resultado por estar onde Deus quer. Pastor, se eu cumprir a vontade de Deus, vai gerar algum resultado? Com certeza. Algo vai de extraordinário acontecer no meio da caminhada. Isaac nos dá uma prova que ele tinha uma intenção no seu coração, ele tinha uma vontade no seu coração, ele tinha um plano, ele tinha um projeto para a sua vida, que era ir para o Egito. Porém Deus intercepta a vida de Isaac junto com a sua família e diz: Isaac, é aqui que eu quero que você fique. E a Bíblia nos fala no versículo número 6, como eu já disse, que assim Isaac ficou em Gerar. Quando Isaac ficou naquela terra, obedecendo à vontade de Deus, nós vemos, irmãos, por ele estar ali, cumprindo algo que Deus havia determinado, no versículo de número 12, 13 e 14, você vai enxergar algo bastante interessante. Isaac, que já era um homem abastado, um homem bem de vida, ele fica muito rico. A Bíblia fala que ele fica, na minha tradução, riquíssimo. Isaac, ele prospera de tal maneira naquela terra, que ele começa a incomodar os habitantes, irmãos, daquele lugar. Isaac, ele estava numa terra que pertencia aos filisteus, e filisteus e o povo de Judá nunca foram um povo muito amigo. Olhando, irmãos, para a história do povo de Deus, os filisteus sempre foi uma barreira, sempre foi um tropeço, sempre foi uma característica que nós chamamos de inimigo do povo de Deus. E Isaac agora está numa terra estranha, na terra do inimigo, ali portando algo da parte de Deus, e Deus o prospera naquele lugar. Uma das coisas que nós vamos aprender nesta palavra também, é que ao prosperar naquele lugar, ele provoca a inveja, ele provoca, irmãos, algo na vida daqueles habitantes, que começa a incomodar a presença dele e da sua família naquele lugar.
Uma das coisas que nós temos que entender na vida, e eu quero já te dar aqui um esclarecimento: quando Deus começar a prosperar a sua vida, aonde Ele te colocar, aonde você começar a obedecer a Ele, te prepara, porque uma das situações que você tem que aprender a lidar é com a inveja alheia. Ninguém, irmãos, aleluia, vai estar muitas vezes feliz com aquilo que você está conquistando, principalmente quando isso vem da parte do Senhor. Humanamente, enfrentamos esses desafios, mas se eu trouxer agora para o espiritual, não é diferente. Quando você começa a prosperar no Senhor, quando Deus dá uma direção para a sua vida, Deus te planta no lugar, e ali as coisas começam a acontecer, o céu começa a se abrir, as janelas do céu se escancarar, as bênçãos de Deus começam a se derramar. Se prepara, porque o inimigo vai se levantar e vai tentar interceptar, mas nós temos um Deus, que Ele pode, irmãos, aleluia, estar até sendo afrontado, Ele pode estar até sendo, irmãos, desafiado, mas uma coisa eu aprendo em toda palavra: Ele nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu um servo fiel, Ele nunca deixou um dos seus mendigar o pão. Deus, Ele vai cuidar e prover em todo o tempo, e você é o alvo de uma palavra como essa. É contigo que Deus diz. Ali Isaac, ele prospera. A Bíblia fala que ele trabalha incansavelmente naquela terra, ele planta. Mas qual é o milagre que nós vemos nessa palavra? Dificilmente você hoje planta e consegue colher, irmãos, em tempos curtos ou até mesmo no mesmo ano. A Bíblia vai nos contar que Isaac, ele prosperou de tal maneira que ele plantava uma semente, e quantos frutos eram gerados? 100. Era algo possível? Com certeza. Se nós plantarmos uma espiga de milho, ou melhor, um grão de milho, né? E ali aquele milho vai nascer, com certeza ele vai dar milhares e milhares. Você terá 1 milhão na sua mão. Quer ter 1 milhão? Plante um milho. Brincadeira à parte, não é algo incomum, mas aonde está o grande milagre? O milagre está em ele colher tanto em 1 ano apenas. Sabe que isso me mostra? Que aquele que trabalha com a presença do Senhor na sua vida, está sendo cuidado pelo Senhor. Ele tem que se preparar para viver o extraordinário de Deus. Deus, Ele vai te plantar em lugares talvez mais hostis possíveis. Talvez você vai estar inserido em uma família que você não queria estar. Você vai estar inserido, irmãos, num território que você não queria estar, num emprego que você menos pensava em poder estar. Mas se Deus está, irmãos, na sua vida, e se você, irmãos, aleluia, se mover por fé, como Isaac nos mostra nessa palavra, ele vivia uma promessa que estava sobre o seu pai, havia algo transferido para ele. Isaac, ele poderia interceptar esse projeto, não acreditando. Quantos filhos de pastores, quantos filhos de crentes não estão hoje parados na caminhada? Deixaram de avançar, porque pararam de acreditar nas promessas que foram dadas aos seus pais. Eu conheço pelo menos uma porção, e eu acredito que você também conhece. Quantos irmãos nossos aqui na Ressuscitar parou porque não acredita que Deus pode mudar a sua história? Mas Isaac, ele recebeu algo da parte de Deus, ele recebeu algo, irmãos, que veio também através dos seus pais, e ele decidiu acreditar. A sua decisão em ter fé, ela pode transformar, irmãos, ambientes. Deus, ao falar para Isaac, Isaac permaneça em Gerar, era desafiador para a vida dele. Quantas vezes Deus não vai pegar a nossa vida e vai nos dar, irmãos, algo, ou vai nos colocar em situações que você vai olhar e falar: mas Senhor, é aqui que o Senhor me quer? É nessa situação que o Senhor pensa para mim? Quem já viveu pelo menos uma vez uma situação dessa? E a vontade de falar para Deus: Deus, me permita, mas saída para a direita. Nossa vontade é ir embora. Nossa vontade é abortar a missão. Sim ou não? Ou só aconteceu comigo isso? Quantas vezes nós pensamos, muitas vezes, em desistir, porque olhamos, irmãos, a gravidade do problema, olhamos, irmãos, o tamanho da adversidade, olhamos para um lugar, e hoje, um padrão muito comum, é a gente não quer fazer porque não gosta de fazer. Não precisa nem ter muito motivo. Vou pegar uma crise do momento. Tem coisas que hoje você não realiza porque você não quer realizar. Não gosto disso, eu não faço.
mas não tem pastor que te convence, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Sim ou não? Porque nós somos tomados hoje de uma liberdade que me permite dizer, eu não quero fazer, eu não vou fazer. Isaac poderia ter tomado essa decisão com certeza. Eu não quero ficar aqui na terra de Filisteu, eu não quero ficar nesse lugar. Mas um homem que anda pela direção do Senhor, uma pessoa que tem, irmãos, a presença de Deus na sua vida, ele vai entender que as decisões, os caminhos, as escolhas não partem da vontade primária dele, parte da vontade primária do Senhor. Deus havia dito para ele, tu vai ficar, e aqui, você pensou em fazer desse lugar um lugar de passagem, e eu vejo muitas vezes Gerar como uma igreja. Muitas vezes, quantas vezes a gente não pensa, eu vou lá na igreja para ver o que Deus fala comigo. Se não falar, eu vou embora, nem volto mais. Eu não preciso estar na igreja para ter Deus. Vai pensando assim. Quantas vezes não adotamos essa ideia para a nossa vida? E Isaac, ele tinha talvez esse pensamento, conjectura. E Deus falou para ele, falou, Isaac, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, Isaac. Os meus caminhos são maiores que os seus caminhos, Isaac. E quem prospera é você, não é o lugar. Para um lugar, diga comigo assim, para um lugar prosperar, a prosperidade tem que acontecer dentro de mim primeiro. Jamais vai ser prosperado algo na tua vida, se não prosperar primeiro dentro do teu coração. Muitas vezes a gente quer que ambientes mudem, muitas vezes a gente quer que circunstâncias se transformem, mas eu não sou transformado por dentro, eu não sou mudado no meu interior. E para que isso venha se cumprir na nossa vida, muitas vezes Deus tem que trabalhar dentro de mim. Isaac estava ali para viver, irmãos, a continuidade de uma promessa que ela seria tão imensa que alcançaria a mim e a você aqui num dia como hoje. Se eu e você estamos na casa do Senhor, é porque Isaac acreditou na voz de Deus. Isaac acreditou que aquela terra seria uma bênção para ele, e ele trabalhou, irmãos, junto com a bênção de Deus na vida dele. Agora pensa que Deus pode fazer através da sua vida hoje. Quantas vezes Deus não fala para você, filhinho, calma, filhinho, vai, filhinho, para, filhinho, avança, e a gente está fazendo tudo ao contrário. Quantas vezes a gente não fica aí, um rebeldinho gospel para o Senhor, né? Como eu ouvi ontem numa reunião de pastores, a gente só fica olhando para a nossa umbigolândia. Aleluia. Pense, Isaac, ele prospera, ele estimula na vida daqueles que querem, irmãos, aleluia, infelizmente, aquilo que ele começa a conquistar. Ali os invejosos, uma pessoa invejosa, ela quer, irmãos, na verdade, obter o que você tem. Ela não quer destruir você. Ela, na verdade, ela quer absorver o que você tem, para mostrar que é melhor do que você. E no espiritual não é diferente, porque o que o inimigo tem menos intenção é de tirar você da igreja. Às vezes a gente pensa, o inimigo quer me tirar da igreja, quer nada. Ele quer que você fique aí, sangrando. Ele quer que você fique aí murmurando, reclamando, achando um monte de defeito, irmãos, na estrutura, no sistema. Ele quer que você ache problema. Ele não quer que você fique aqui em paz, gozando, se alimentando do melhor. Não. E Isaac, ele me mostra que espiritualmente é isso aí. O inimigo, ele quer roubar aquilo que você possui. Sabe o que o inimigo quer arrancar de você? É a alegria da tua salvação. A intenção dele todos os dias é derrubar os marcos que você tanto lutou na tua vida para manter de pé. Quantas e quantas vezes você desceu a oração, chorou, pediu, para que Deus, irmãos, te ajudasse a levantar altares, para que você conseguisse alcançar patamares de conhecimento na presença dEle. E hoje o inimigo, ele tem tentado minar isso em você. Sabe por quê? Porque no fundo ele estava vendo o quanto você estava prosperando no Senhor. Você talvez não estava no lugar que queria, talvez não estava com gente que você gostava, mas é ali que Deus estava fazendo um grande projeto com a tua vida. Diga comigo assim: a bênção está em mim. Eu sou o portador da bênção do Senhor.
E se você está, irmãos, aleluia, alinhado com essa palavra, derrama ela sobre alguém que está aí perto de você e diga: eu te abençoo, meu irmão. Você é o portador. Deus começa a mostrar para Isaac: Isaac, não interessa onde a planta dos teus pés vai te levar, não interessa em que terra você está inserido. Você pode ser em Gerar. Irmãos, eu posso morar aqui na zona sul, posso morar na zona norte, leste ou oeste. O lugar nunca mais vai, nenhum lugar vai me definir. Eu posso, irmãos, aleluia, trabalhar talvez na empresa mais ruim da cidade. Aquele lugar não vai me definir. Sabe o que vai me definir? É se eu tenho ou não tenho a porção da presença de Deus dentro de mim. Sabe por quê? Porque através de mim, irmãos, aleluia, flui um transformar de ambientes. Porque eu sou um portador de uma esperança. De uma esperança, irmãos, de alguém que um dia morreu, mas disse para mim que iria voltar, e ele voltou, e ele provou que ele é capaz. Eu não tenho dúvida do que ele pode fazer. Eu ouço um testemunho como o do Juninho. Vai batizar domingo aqui, ó. Perdido. Deus foi lá, pegou com amor, com carinho, não precisou nem pegar pelo colarinho, trouxe com amor, irmão. Está aí. Eu vejo um Juninho da vida sendo recrutado, sendo trazido para a presença do Senhor, sendo salvo. Sabe quem eu vejo? Eu vejo você. Eu vejo a mim. Quão ruim eu era, quão desesperançoso eu era. Eu conheci um Deus transformador que preencheu realmente, Juninho, todo o vazio da nossa alma. Sabe o que o Senhor diz? É em tu que eu vou derramar a minha bênção. Sê tu uma bênção por onde passar. Isaac, ele lembra, irmãos, dessa promessa do pai. Epa, Deus falou para o meu pai que ele seria uma bênção. Agora Deus está dizendo que essa bênção está sobre mim, então eu sou uma bênção também. Já não é tu uma bênção, mas é nós é uma bênção. Diga para o teu irmão assim: é nós, mano. É nós somos uma bênção do Senhor. Somos portadores dessa bênção. Tem que começar a valer, irmãos. Começa a plantar na terra, começa a usar daquilo que Deus tem te dado. Isaac começa a provocar. Isaac começa, irmãos, aleluia, ali a ser afrontado. E o que eu amo em Isaac é a maneira que ele dá resposta a toda afronta que ele começa a viver. Quando você começar a prosperar, então você se prepara para receber afrontas. Faz parte. Cristão que não tem confronto, cristão que não tem embate, cristão que não tem desafio, está com defeito de fabricação. Algum problema tem. Precisa rever a sua fé. Porque todo cristão autêntico, de verdade, eu vejo que ele passa por dificuldades e provações e desafios. É o meio que Deus trabalha na nossa vida. E é aí que Deus vai testar algo que daqui a pouquinho eu vou falar em você. Nós vemos, irmãos, que Isaac ele lida de uma maneira estratégica, maestrinamente. Quando ele é confrontado, Isaac, irmãos, ele pega e dá uma resposta catedrática. A Bíblia vai falar que ele, quando começou a habitar ali naquela terra, além de ele prosperar, ele desentulhou os poços que o seu pai Abraão havia ali escavado. Irmãos, um poço no deserto, pensa comigo, é algo valioso ou não é? Você acha que um iPhone 16, já tem o 16? Tem o 17 já? E aí, André, você que é o cara da tecnologia, pensa no mais evoluído. Você acha que isso é valioso? Tenha um poço no deserto para você ver. Isaac, ele detinha a coisa mais preciosa, poços. E como foi o seu pai quem escavou, quando passou por aquela terra, era de propriedade dele. Qual é a intenção do inimigo, irmãos? Quando ele vê que você está prosperando e as coisas estão dando certo na tua vida, ele vai querer começar a roubar aquilo que é teu. Ele vai começar a querer roubar tudo que te pertence. E qual é a melhor resposta que um homem e uma mulher de Deus dá para o diabo? Amém, pode ficar para você, porque o meu pai me dá mais. Meu pai me dá mais. Isaac, ele ali estava naquele ambiente, ele recebe uma palavra do rei Abimeleque, que era o rei daquele lugar, e diz para ele: Isaac, vai embora daqui, porque nós não estamos suportando a sua prosperidade. A Bíblia fala, irmãos, que Isaac, ele sai da cidade de Gerar, fala da cidade, e vai para o vale.
da cidade e vai para o vale. O que isso significa? Isaac saiu de um lugar estruturado. Ele saiu de um lugar, irmãos, que tudo estava perto. Ele estava tudo sendo favorável. Para evitar a contenda, Isaac, a resposta dele é ficar em silêncio. Ele não briga, ele não esperneia. Talvez, irmãos, nós estamos desenvolvendo uma maneira hoje de ser, que a gente, irmãos, quer pela força tentar justificar as nossas tragédias. As coisas começam a dar errado, a gente começa a ficar nervoso, a gente quer começar, irmãos, esbofetear o vento, queremos começar a ofender pessoas, porque achamos que todo o sistema tem culpa do que a gente estava enfrentando. Mas Isaac, irmãos, ele começou a entender algo, ele estava sendo ali treinado por Deus, ele estava sendo trabalhado por Deus. Isaac, ele sai daquele lugar e ele vai para um vale. Qual é o problema de ir para um vale? O vale é uma terra depreciada. No vale, o que tinha de problema no vale? Ele era um criador de ovelhas, havia predadores no vale. Naquele tempo, quando nós falamos de um leão, nós falamos de um lobo, nós falamos de um chacal, como nós lemos na Bíblia, nós não falamos desses bichinhos que a gente vai hoje no zoológico e vê. Talvez você vê um leão hoje, ele deve ter o quê? 1,5 metro, 2 metros? Naquele tempo os animais eram muito maiores, eles eram muito mais agressivos, eram animais primatas praticamente. E ao longo do tempo, das gerações, até você sabia que até você encolheu? Você tinha uma perspectiva de anos e de tamanho diferente. Hoje, estão fazendo escavações, irmãos, lá no Oriente, estão achando casas que as janelas têm 3 metros de altura, as portas têm quase 4 metros de altura, uma demonstração que o homem já foi maior. E isso não está falando do gigante que enfrentou, não é de Golias que enfrentou Davi, está falando das pessoas normalmente, nas casas normais. Uma demonstração que a humanidade começou a diminuir. Os animais eram diferentes, os animais, eles eram predadores ferozes, agressivos. No vale, eles ficavam intocados, porque no vale era cercado por montanhas. Quando chovia, a água que escorria pelas montanhas eram águas que sairiam lavando tudo, eram águas avassaladoras. Morar no vale era um desafio para a vida de Isaac. E Isaac, para evitar problema e para dar uma demonstração que para ele não tinha problema onde ele estava inserido, ele vai habitar num ambiente desse. Já estava hostil onde ele estava, então ele vai num lugar pior ainda. E quando as coisas ficam difíceis para você, você só busca o melhor, ou você está pronto, talvez até para viver situações piores? Isaac me dá uma demonstração, que o homem que confia em Deus, um homem que está debaixo de uma palavra de Deus, ele não tem problema da onde ele é levado. Ele é firme nas suas convicções, ele é firme nas promessas que Deus dá para ele. E Isaac ali, ele fica naquele lugar, e a Bíblia vai nos falar que ele resolve fazer o quê? Então, eu vou agora abrir poços. Já que esses homens começaram a lutar contra os poços que eu tenho, ele desentulhou, todos os filisteus chegaram nele e falaram: essa água é nossa, eu quero essa água para nós, porque isso era algo valioso. No mundo espiritual, quando você começar, querido, a ter sucesso, se prepare para o inimigo acusar você. Que você está falando? No tempo que você estava no mundo, você era feliz também. Você está falando que você tem felicidade hoje? Você está falando que você é alegre hoje? Mas no tempo que você estava comigo lá, nas farras, nas bagunças, você tinha tudo isso e tinha um pouco mais. O inimigo vai querer requerer de você aquilo que você está vivendo de bom. Irmãos, deixa o inimigo sambar, deixa ele fazer. Sabe o que Isaac fez? Ele foi lá e cavou um outro poço. A Bíblia vai nos falar que os homens ficaram mais enciumados, além de tirarem dele aquilo que lhe pertencia, aquilo que ele agora gerou, também começou a ser roubado. Foram lá e tentaram arrancar, e arrancaram aquele poço dele. Esse poço, ele se chama Ezeque, que significa inimizade. Ele colocou até o nome, vocês podem ficar com essa inimizade para você. Está prosperando no Senhor? Se prepare, porque inimizades vai acontecer no meio do caminho. Não tem como.
aquele que dizia que te amava, por ver a posição que você está adotando na tua vida, para ver que o que Deus está fazendo com você, não vão suportar a graça que Deus está derramando sobre você. Prepara para enfrentar inimizades. Aquele que um dia batia nas tuas costas, se prepare, porque ele talvez vai ser o primeiro a dizer para você assim, ó, conta mais comigo não. Quem já passou por isso? Eu já passei, e não foi uma nem duas, passei várias vezes. Não era o bastante. Isaac decide então, vou abrir outro poço, já que vocês querem ficar com esse, pode ficar. E ele abre outro poço, que é aquele poço, deixa eu até marquei o nome, para mim não esquecer o nome. Aleluia, é muito nome, irmão, é muito nome. Sitna, aleluia. Ele coloca o nome de Sitna nesse outro poço, e esses homens vão lá e requer dele de novo, ali no vale, no lugar, irmãos, onde ninguém queria. Ele começa a prosperar, ele começa a dar certo, os inimigos se levantam. O inimigo vai em todo o tempo tentar parar, irmãos, aleluia, aquilo que Deus está entregando para você. Mas querido, quem conhece aonde está o endereço do celeiro de Deus, não tem problema com aquilo que o inimigo rouba. Ele pode tirar daqui, mas Deus tem sempre uma porção guardada ali no meio do caminho, e você vai tomar posse novamente. A Bíblia fala, irmãos, que esse poço agora, ele é tomado também. Isaac deixa esse poço, e a primeira atitude dele, ele se afasta daqueles homens. Falou, já entendi, que não dá para morar perto desse povo. E ele avança um pouco mais, mas ele não sai da terra de Gerar. A Bíblia fala que ele se muda dali, versículo de número, aleluia, deixa eu só ver aqui, no versículo 22, Isaac mudou-se dali, e agora ele cava um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Isaac, ele se afasta, ele sai dos arredores, aonde o brilho do inimigo, irmãos, estava sendo ofuscado. Ele vai para um lugar um pouco mais distante, ele sai da mira, ele sai do alvo. Aprenda algo aqui, querido, tem momentos na vida, que você vai ter que sair, irmãos, da onde está a linha de tiro do inimigo. Tem momentos que você tem que parar, e talvez até recuar, talvez até que dar um passo para trás, que não é algo de fácil, porque nós vamos computar aquilo que nós perdemos. E eu vou dizer uma coisa, perder com Deus é ganhar. A Bíblia me ensina que tudo que eu perco por conta de um relacionamento com Deus, lá na frente vai ser ganho. Aleluia. E a Bíblia vai me contar, irmãos, que ele ali abre outro poço, e esse poço ninguém quis, e ele ali glorificou o nome do Senhor, e disse, o Senhor nos deu espaço. Ele batiza o nome daquele poço como um lugar espaçoso. Ele entendeu que Deus estava olhando para ele. Sabe o que Deus estava fazendo todo esse tempo na vida de Isaac? Ele estava testando a fé de Isaac. Não tem ambiente melhor para testar a tua fé, quando tudo está dando ao contrário. Sim ou não? É quando tudo está dando a favor, ou quando tudo está dando ao contrário? Não tem ambiente melhor e momento melhor na sua vida para você conhecer a vontade de Deus, nos momentos de adversidade da sua vida. E você vai falar muitas vezes para Deus, Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor quer me prosperar nesse lugar? O Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu fique aqui? O Senhor tem certeza que é nesse lugar, nessa casa, nessa igreja, nesse trabalho que o Senhor quer que eu fique? Ninguém me entende? Está todo mundo contra mim? Tudo que eu faço é tirado de mim? E Deus dá uma demonstração, que quando Ele cuida dos seus, Ele não desampara. A Bíblia fala, que Ele ali, Ele glorifica o nome do Senhor, e ele entendeu que Deus estava na vida dele, mas ele não permaneceu naquele lugar. Sabe o que Isaac fez com aquele poço? Ele deixou de presente para o seu inimigo. Ele deixou aquele poço, chamado agora Reobote, que era um lugar espaçoso. Ele falou, deixa, porque se o inimigo vir, ele pode pegar esse para ele também. Você quer, irmãos, neutralizar o inimigo? Presta atenção em mim, irmãos, não no movimento da igreja. Você quer neutralizar a ação do inimigo? Trate ele bem.
Uma vez o exército cercou Samaria, aonde estava o profeta Elias. Estava lá Geazi, o seu servo. E Geazi vai na janela, ele olha para fora e fala: profeta, o exército assírio está aqui, e é um imenso povo. É o assírio mesmo, né? É um imenso povo, nós vamos ser mortos. O que Deus fez com Geazi? Abriu os olhos do seu servo, e ele enxergou um exército muito maior vindo de Deus, e ele disse para o seu servo: mais é o que está conosco do que o que está com eles. Por mais difícil que esteja a sua dificuldade, eu estou te dando uma palavra que é uma promessa na Bíblia: mais é o que estará com você do que o que estará com aqueles que estão atingindo você. O inimigo, ele nunca vai ser maior do que o Deus que você serve. E a Bíblia fala, irmãos, que ele se muda dali, ele vai para um lugar chamado Berseba. E ali em Berseba, ele se estabelece naquele lugar, ele constrói uma tenda. E ali, irmãos, ele recebe a calmaria de Deus. E ele começa, irmãos, a prosperar naquele lugar. A Bíblia vai nos contar que ele ali encontra uma fonte de água. E quando ele encontra uma fonte de água, mas ainda ele não havia sido ainda informado. O rei dos filisteus, aquele que tanto roubou, aquele que tanto, irmãos, foi lá e fez mal para ele, teve que se humilhar e pedir perdão para ele. A Bíblia vai nos contar que ele vai e faz um concerto com a vida de Isaac. E através desse concerto, Deus, irmãos, começa a prosperar abundantemente a vida de Isaac. E ele chama aquele poço, o poço do juramento, Berseba. Aonde eu chego com esta palavra? Talvez, querido, espiritualmente, a tua vida não está fácil. Deve estar uma luta incrível aí dentro. E se eu pudesse espiritualmente pular para dentro para te ajudar, até iria. Mas eu vou dizer uma coisa: aquela luta que é sua, ninguém vai lutar ela por você. Aquela luta que é sua, é uma maneira que Deus está usando para provar a tua fé nos momentos de maior adversidade da tua vida. Mas uma coisa é certa: mais é o que vai estar contigo sempre do que pode estar do lado do adversário. E Deus está nos dando essa palavra nessa noite. Seus postos foram roubados, o lugar que você está não é bom, não é aquele que você quer, mas você confia em Deus. Se você confia, permanece fiel aonde Deus te colocou, que haverá resultados extraordinários, e haverá resultados que você não espera, e você glorificará o nome do Senhor, através do testemunho da tua vida. Esse é o meu Deus, é o nosso Deus que está aqui hoje, no século 21, numa noite como essa, na Ressuscitar, para dizer para você: você crê nas minhas promessas? Você crê naquilo que eu já derramei sobre você? As pessoas têm roubado teus poços, o inimigo espiritual tem roubado teus poços. Então permanece fiel aonde você está, que o tempo de cantar, ele vai chegar na sua vida. Aleluia! Crê nessa palavra? Essa palavra é para quem tem fé. Essa palavra é para aquele, irmãos, que vai sair desse culto hoje, sabe como? Não olhando para onde ele está inserido, não olhando para o lugar que ele está colocado, mas ele vai sair daqui hoje com a esperança que através da vida dele, ele vai transformar qualquer ambiente que ele possa estar. Essa é a palavra. É isso que Deus prova na vida de Isaac. Isaac correu um risco tremendo, correu, mas Deus não deixou ser tocado num fio de cabelo dele naquela terra. Eu conheço um Deus, que quando Ele fala: as minhas mãos estão sobre você, meu irmão, não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Não é que ninguém toca, não cai, não sai do lugar. E Ele conta cada um. Ainda eu meio carequinha, né? Ou aí um cabeludão aí, ó. Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. E nessa noite Ele pede para nós renovarmos a nossa fé. Querido, não chore. Fala comigo assim: não chore, meu irmão, pelos poços roubados, mas tem esperanças dos poços que vão se revelar na sua vida. Você entendeu essa palavra? Deus está falando para você aqui nessa noite: continue cavando poços. Continua.
Olhe para o teu irmão e diga para ele: continua cavando os poços. Não para não, está tudo difícil. Se você crê nessa palavra, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente que eu vou orar com você. Não vou pedir para colocar de pé não. Sai do seu lugar e venha. Sentado mesmo e venha. Isso. Glória a Deus. Continue cavando os poços. Aleluia. Não pare de cavar seus poços. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer, para refazer, para criar, para recriar, para mudar, para transformar. Não tem causa impossível para o Senhor. Aleluia. Fortaleça os seus braços espirituais. Fortaleça as suas pernas espirituais. Fortaleça a sua perspicácia para entender aonde os poços devem ser abertos, irmão Daniel. Aleluia. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: nosso Deus, Ele é bom. Nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele é provedor. Mas Ele não vai fazer para você aquilo que você tem que fazer. Cavar poço é algo para você. O que é para Deus? É garantir que a água vai estar lá. Cava. É como se a gente cavasse esse cimento aqui, Gabi. E a água vai estar lá. Quem está na promessa de Deus não tem medo de pôr a mão no arado. Não tem medo de aplicar recursos. Não tem medo de aplicar tempo. A sua inteligência. Acredite. Você é o portador da bênção. Você é a portadora da bênção. Tem pessoas ainda aí dispostas a continuar cavando poços? Aleluia. Continue cavando. Quando Deus aparece a segunda vez para Isaac, para renovar a aliança que ele fazia com Isaac, ele fala assim: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Aqui o Senhor já não falou para ele de terra, já não falou de lugar. Deus estava dizendo para ele assim: cara, o que você fizer eu vou estar contigo. Eu entendi o que você viveu aqui. Deus estava demonstrando para ele que admirou a resistência dele naquele lugar. Sabe o que Deus nos ensina em Hebreus? Que Ele não está com aquele povo que recua. Ele está com aqueles que avançam. Você vai sair daqui hoje acreditando. O poço é a busca do teu sonho. A busca da vida espiritual que você sonha, da vida profissional que você sonha, de tudo que você projeta para você. Tem que continuar fazendo, é teu dever. Deus abençoou, mas é Ele que tem que cavar. Tem que sujar a unha, irmão. Tem que sujar os joelhos. Tem que ralar a testa. Quem cavou poço aqui já sabe como é que é isso. Tem hora que você está ali, ó, você cai lá dentro, você se machuca. Tem que estar pronto para ser ferido pelo propósito. Você tem que estar pronto para ser provado pelo propósito que você vai viver. Continue cavando seus poços. Pastor, mas eu comecei, o inimigo veio e roubou, não tem problema. Sai, desvia, vira para o lado e vai lá e cava outro. Talvez o que você está tentando fazer até aqui não tenha dado nada certo,
não tem problema, sai daqui e começa de novo. Quantos poços, pastor, eu tenho que cavar? Cava quantos for necessário, até a água aparecer. Não pare. Vamos adorar? Deixa o Espírito Santo ministrar. Se você quiser sair do seu lugar ainda dá tempo. Eu vou ministrar uma oração. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Tudo alianças de pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprirá. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, eu entrego, Senhor Deus, a vida de cada homem e mulher diante desse altar. Também, Senhor Deus, meus irmãos que estão na nave da igreja. Que o Senhor venha, Pai, trabalhar na vida de cada um. Ajude-os, ó Pai, aonde eles estão, a terem, Senhor Deus, a prosperidade, a terem, Senhor Deus, um avanço espiritual, um crescimento na família, uma vida profissional abundante. Faz deles, Senhor Deus, mantenedores de vidas. Faz deles, Senhor Deus, supridores de esperança. Sabemos que o inimigo, Pai, vai tentar, Senhor, em todo o tempo, parar, Senhor, os teus projetos. Ele vai tentar frustrar os nossos sonhos, tirar, Senhor Deus, a nossa alegria. Mas nessa noite, depositamos no Senhor a esperança, Pai, das tuas promessas renovadas em nós. Que nessa noite, o Senhor pode usar cada um dos teus filhos, Senhor, aqui, Pai, como um Isaac dessa geração. Que eles venham, Senhor Deus, encontrar todos os dias força para continuar cavando os seus poços. Que da vida deles, Senhor Deus, venha fluir, Pai, ó Deus, virtudes. Venha fluir, Senhor Deus, ó Pai, algo, Deus, que vai transformar os ambientes na qual eles estão. Faça deles, ó Pai, canal de bênção. Em nome do teu Filho Jesus, eu derramo sobre a tua igreja, Pai, um tempo de graça, um tempo, Senhor Deus, de vitória. Pai querido, que tudo aquilo que nós aprendemos com Isaac, Senhor, flui em nossa vida. Que nenhum ambiente venha nos definir, mas que nós, Senhor Deus, possamos, ó Pai, transformá-lo. Pai querido, que nós estejamos, Senhor, sensíveis à tua voz, entendendo, Pai, aonde o Senhor nos coloca e o que o Senhor faz conosco. Fortalece-nos, ó Pai, nessa noite, mais uma vez, para continuar, Pai, dentro daquilo que o Senhor, Pai, nos projetou. Assim eu oro pelos teus filhos, pelas tuas filhas, e creio na bênção do Senhor sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.